Alô, amigos! Agora vamos ver como é que se calcula o volume de uma esfera. Volume do prisma, área da base vezes altura. Volume da pirâmide, área da base vezes altura, dividido por 3. O volume do cilindro, análogo ao do prisma, área da base vezes altura, e a base do cilindro é um círculo, então fica π vezes o quadrado do raio vezes a altura, e o volume do cone análogo ao volume da pirâmide, que é a área da base vezes a altura sobre 3, só que no cone circular reto, a base é um círculo, então a área da base π vezes o quadrado do raio vezes a altura sobre 3. E o volume da esfera? Pois bem, para chegarmos ao volume da esfera, vamos utilizar um raciocínio que foi criado por este italiano, Bonaventura Francesco Cavalieri. Tá certo ou não? E a linha de raciocínio que nós vamos estudar, que é um método dedutivo, é denominado de princípio de Cavalieri, que é válido para todos os sólidos, inclusive para as esferas. Em que consiste esse princípio? Vamos para cá, certo? Vamos lá? Imagine que você tem aqui uma esfera de raio R. E o nosso interesse é calcular o volume dessa esfera. Consideremos agora um plano que tangencia essa esfera no polo inferior. Poderíamos até, numa linguagem bem comum, dizer que essa esfera é uma bola de sinuca e esse plano é uma mesa. E um outro plano paralelo a este, que tangencia também essa esfera no polo superior. Numa linguagem bem comum, essa esfera indeformável, uma bola de sinuca, não é elástica, ela está espremida entre dois planos paralelos, tá certo? Distintos, que tangenciam ela, o plano alfa no polo inferior e o plano beta, alfa e beta paralelos distintos, no polo superior. É evidente que a distância entre esses dois planos é o diâmetro da esfera. O diâmetro da esfera é a distância entre os dois planos, sendo esta esfera uma esfera de raio R. Agora vamos considerar um cone, um cilindro cujo raio é igual ao raio da esfera, cujo raio é igual ao raio da esfera e cujas bases estão contidas nesses dois planos. Então, a base inferior desse cilindro é um círculo de raio R contido no plano alfa, e a base superior desse cilindro é outro círculo de raio R contido no plano beta. Então, o raio do cilindro e o raio da esfera são congruentes. E a altura desse cilindro, que é a distância entre os dois planos, também é 2R. Legal ou não? A altura desse cilindro é a distância entre os dois planos. É evidente que esse cilindro reto
é um cilindro equilátero. Haja vista que a sua secção meridiana é um quadrado de lado 2R. Agora vamos fazer o seguinte: no ponto médio do eixo desse cilindro, vamos considerar aqui um ponto O, e esse ponto O vai ser vértice de um cone, cuja base é a base inferior do cilindro. Então é um cone onde a base é um círculo de raio R, e a altura desse cone é R, e que a base superior do cilindro seja a base de outro cone cujo vértice coincide com o vértice do cone inferior. Então é outro cone onde a base é um círculo de raio R e a altura desse outro cone também é R. Sensacional. A reunião desses dois cones, me dá um sólido que é chamado de clepsidra. Alguns autores chamam de clepsidra, acentuando com acento agudo esse E. Em alguns livros é assim, em outros é só clepsidra. Eu prefiro clepsidra. Então eu agora vou retirar desse cilindro os dois cones. Se eu retiro os dois cones, eu fico com o quê? Com a parte interna ao cilindro e externa à clepsidra, que é denominada de anticlepsidra. E onde estavam esses cones, irão ficar duas cavidades, não é? Dois buracos, mas bora dizer cavidades. E o restante, o que sobra, é a anticlepsidra. Moral da história: o nosso querido Bonaventura Francesco Cavalieri percebeu, através do seu princípio, que os dois volumes, o volume da esfera e o volume da anticlepsidra, que é o sólido resultante de você ter excluído do cilindro equilátero, de diâmetro de base 2R e altura 2R, os dois cones, ele percebeu que o volume da esfera era igual ao volume da anticlepsidra. Mas como foi que Bonaventura Cavalieri notou isso? Ele notou isso da seguinte maneira: ele percebeu que qualquer plano paralelo a alfa e beta que seccionar esses dois sólidos o fará de tal modo que as secções respectivas terão áreas iguais. Por exemplo, um plano mediano que esteja à mesma distância de alfa e beta, bem no meinho, seccionará a esfera no círculo máximo e seccionará a anticlepsidra também num círculo. E o raio desse círculo é R e o raio do círculo máximo da esfera é R. Essas duas secções terão áreas iguais. E, se você quiser, espessuras iguais, se você atribuir espessura. Ô professor, e se o plano que secciona
a esfera e a anticlepsidra, que é paralela a alfa, paralela a beta e está entre alfa e beta, não for o plano mediano, não for o plano que corta exatamente no meio, for um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Pois bem, se seccionar um pouco acima, olha aqui o plano de secção, olha aqui o plano de secção, preste bem atenção, a secção que ele faz na esfera é um círculo menor do que o círculo máximo, com raio R1. E a secção que ele faz na anticlepsidra é uma coroa circular, porque essa parte cônica é oca. E a área dessa coroa circular é igual à área dessa secção. Aí você me pergunta como? Vamos ver. Se essa é a distância D, R1 ao quadrado, o raio da esfera ao quadrado, é igual a R1 ao quadrado mais D ao quadrado. Então, R1 ao quadrado é igual a R1 ao quadrado menos o quadrado de D. Então, a área dessa secção é π vezes o quadrado de R1, que é o raio da secção, e como o quadrado de R1 é o quadrado de R1 menos o quadrado de D, π vezes o quadrado de R1 menos o quadrado de D. E essa coroa, será que vai ter, essa coroa circular, será que vai ter a mesma área? Pois bem, o raio da circunferência maior é R1, e se essa distância aqui é D, como esse triângulo retângulo é isósceles, porque ele é uma redução desse outro aqui, onde um cateto é R1 e o outro é R1, então aqui também é D. Então o raio da circunferência menor da coroa é D e o raio da circunferência maior da coroa é R1. E a área de uma coroa circular é π vezes o quadrado da circunferência maior menos o quadrado do raio da circunferência menor. Então a área da secção e a área da coroa são iguais. Moral da história: se a quantidade de secções que eu posso fazer na esfera é igual à quantidade de secções que eu posso fazer na anticlepsidra, e a área de cada secção que é feita na esfera por cada um dos planos é igual à área da respectiva secção feita na anticlepsidra, então esses dois volumes são iguais, porque para os volumes serem diferentes, era preciso que em algum dos sólidos a área da secção feita em um fosse maior ou menor do que a feita no outro, ou a quantidade de secções que eu posso obter num sólido fosse maior ou menor do que a quantidade que eu obtivesse no outro. Sensacional. Aí se o volume da esfera é igual ao volume da anticlepsidra, então o volume da esfera é o volume do cilindro menos 2 vezes o volume de um cone. Então o volume da esfera é volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, 2r, menos 2 vezes o volume do cone, que é sobre 3 área da base, πr ao quadrado, vezes a altura do cone, r1. Moral da história: o volume da esfera é 2 πr ao cubo, 2 vezes π vezes quadrado de r vezes r, vezes cubo de r, menos 2 πr ao cubo sobre 3. Então o volume da esfera é, tiro o mínimo, que é 3, 3 dividido por 1 dá 3, 3 vezes 2 πr ao cubo, 6 πr ao cubo, menos
3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2πr ao cubo, 2πr ao cubo. Então, o volume da esfera é sobre 3. 6πr ao cubo menos 2πr ao cubo, 4πr ao cubo. Ou seja, o volume de uma esfera de raio R maiúsculo, o volume de uma esfera de raio R maiúsculo, o volume de uma esfera de raio R maiúsculo, que mede R, é 4/3 de π vezes o cubo do raio. Sensacional, maravilhoso. É assim que se obtém o volume de uma esfera. Mas para que isso fique bem claro na mente de vocês, né? Tá aqui a ilustração, olha, né? A nossa coroa circular aqui em rosa, né? Que é a secção feita por um plano na anticlepsidra, e a secção esférica feita aqui, esse círculo rosa, não é? Se o raio da esfera é rão, o raio dessa secção é R1 e aqui é a distância, a área dessa secção é π vezes o quadrado de R1, de novo. A área dessa secção, o quadrado de R1 mais o quadrado de D é o quadrado de R1. Então, o quadrado de R1 é o quadrado de R1 menos o quadrado de D. Então, é π vezes o quadrado de R1. Quadrado de R1 é quadrado de R1 menos o quadrado de D. Quadrado de R1 menos o quadrado de D. E a área dessa coroa, essa coroa circular, o raio da circunferência maior é R1. E o raio da menor, já que esse triângulo retângulo aqui é isósceles, ele tem os dois catetos iguais, porque a sua ampliação aqui também é um triângulo isósceles. Esse cateto mede R, esse cateto aqui também mede R. Então, se esse cateto mede D e ele é uma redução deste aqui, o outro cateto mede D. Então, a área da coroa é a área do círculo maior, πr ao quadrado, menos a área desse círculo menor, πd ao quadrado. Então, botando o π em evidência, π vezes quadrado de R1 menos o quadrado de D. Inclusive, eu ficaria muito feliz se vocês observassem isso também numa animação. Bora ver uma animaçãozinha aqui, que é para nunca mais você esquecer. Sensacional. Olha aí a nossa animação. Fecha bem aqui na tela, que a figura está meio clara. Talvez fosse até bom dar uma apagadinha na lâmpada ali. Deixa ela aí no tripé, apaga lá, Melk. Melk vai apagar para vocês visualizarem melhor ainda. Tá bom. Vamos ver, vê se ficou bom, Melk. Olha aí. Agora observe as áreas. Sensacional, não é, pessoal? Como as secções respectivas feitas no cilindro, na anticlepsidra e na esfera têm áreas iguais, não é? E a quantidade de secções, tanto na esfera como na anticlepsidra, são iguais. Os volumes da esfera e da anticlepsidra são iguais. Sensacional! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!